uma coisa pela qual ele estava respirando ali dentro e disse: mãe, isto não é uma maravilha? Isto não é uma maravilha? Oh, de maravilha! Deus continue abençoando a todos. Boa noite a todos os nossos irmãos também participantes pela página da internet. Que Deus possa falar profundamente. Temos a confiança de que Ele nos falará mais uma vez nesta noite. Nossos cultos são realizados às quartas e sexta-feiras, às 18h30, iniciando com o programa Fé para Vencer, e também nos sábados, às 8 horas da manhã em diante, período de consagração e oração, aqui aberto à igreja, até às 11 horas da manhã, e às 19 horas, programa transmitido também ao vivo do Tabernáculo pela Rádio Manchester de Anápolis, das 19 às 20 horas. Amanhã haverá reunião também dos diáconos, a partir das 16 horas. E no domingo, como sempre, às 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, começa com as crianças, em seguida, escola dominical com toda a igreja, também às 16 horas, com a mocidade, participação de toda a igreja, e este próximo domingo, com reunião especial de Santa Ceia do Senhor. Deus nos visitará poderosamente mais uma vez. Nós temos aqui os pedidos de oração, vamos interceder por eles neste momento. Por Francisco Barbosa, Jorcelino José Ferreira e família, Elias Ferreira Machado, Sérgio Macedo Júnior e família. É com a igreja agora, você interceda com amor, porque o amor pode tudo. O amor de Deus em nossos corações. Pai Celestial, a igreja do Senhor nesta hora, Pai, intercede por esses pedidos, ó Deus. Nós apresentamos eles ao Senhor de todo o nosso coração. Sabemos que de Ti, ó Deus, procede toda bênção. Prometeste suprir a nossa necessidade e confiado nas Tuas promessas que nós nos achegamos a Ti, ó Pai. A igreja do Deus vivo, ó Deus, nós apresentamos esses pedidos, apresentamos uns aos outros. Cada um, ó Deus, tem os seus rios para atravessar, suas montanhas para transpor. Cada um tem, ó Deus, sua necessidade peculiar. E o Senhor é tão grande, ó Pai, que sabes, ó Deus, lidar com cada um com sua necessidade. Oh Deus de misericórdia, venha fortalecer a congregação, venha fortalecer as famílias, os casais, as crianças, os jovens, venha fazer com que, ó Deus, teu nome possa ser cada dia mais glorificado e estudado. Ajuda a igreja, Senhor, a estar cada vez mais naquele nível mais profundo da graça e conhecimento do Senhor. Nós, o profeta Oséias, conheçamos, prossigamos em conhecê-lo, Senhor, porque Ele virá a nós, aleluia, como chuva, sua graça é abundante sobre nós. Oh Deus de misericórdia, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos apresentando estes pedidos de todo o nosso coração, sabendo que todas as coisas são possíveis ao que crê. Nós temos esta fé que não conhece barreiras, esta fé no impossível, porque o Senhor é o Deus do impossível. Nós temos, pela Tua graça, o poder da oração onipotente, porque falamos com Deus onipotente. Pai, toma o controle de cada um destes que colocaram seus pedidos aqui, seus nomes aqui. Eles fizeram isto como um ato de fé, e nós, com autoridade escriturística, como igreja do Deus vivo, ungidos para curar os enfermos, expulsar os demônios, limpar os leprosos,
de graça recebemos e de graça damos, como o Senhor ordenou. Nós, como igreja do Deus vivo, abençoamos estas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos também pelo pastor, pedimos, ó Deus, pelo corpo de diáconos, pela junta de diáconos, pelos administradores, por cada irmão e irmã, ó Pai, que cada um possa ver a Tua glória e receber, ó Deus, em sua vida mais uma porção nesta hora, nesta noite, do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém, Senhor. Vamos cantar, irmãos, o hino 172. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Capítulo 2, verso 3. Vamos à adoração. Oi? Adoração com os diáconos, né? Neste momento, é com os irmãos. Irmão, que você anda triste, nos teus olhos vejo existe uma grande aflição. Tu tens chorado, muitas vezes perguntado,
Oh meu Deus, por que esta prova? Por que só lamentações? Querido irmão, será que você esqueceu que você serve um Deus que fecha a boca dos leões, que abre o mar, derruba os muros também? A resposta que tu queres, peça a Deus que Ele vê. Deus tem vitória pra você, ó meu irmão. Mas primeiro clama e chora, ora com seu coração. O Senhor jamais esquece as lágrimas de um filho seu, a se levantar do trono para ouvir um fiel. Se a resposta ainda não veio, ó, insista um pouco mais. Breve Deus ordena a bênção e a vitória o anjo traz. O Senhor está contigo, por Ele tu és querido. Não vai te deixar jamais. Será que você esqueceu que você serve um Deus que fecha a boca dos leões, que abre o mar, derruba os muros também? A resposta que tu queres, peça a Deus que Ele dê. Deus tem vitória pra você, ó meu irmão. Mas primeiro clama e chora, ora com seu coração. O Senhor jamais esquece as lágrimas de um filho seu, a se levantar do trono para ouvir um fiel. Se a resposta ainda não veio, ó, insista um pouco mais. Breve Deus ordena a bênção e a vitória o anjo traz. O Senhor está contigo, por Ele tu és querido. Não vai te deixar jamais. Deus tem vitória pra você, ó meu irmão. Mas primeiro clama e chora, ora com seu coração. O Senhor jamais esquece as lágrimas de um filho seu, a se levantar do trono para ouvir um fiel. Se a resposta ainda não veio, ó, insista um pouco mais. Breve Deus ordena a bênção e a vitória o anjo traz. O Senhor está contigo, por Ele tu és querido. Não vai te deixar jamais. Convicta, 80 e tantos anos, mais lúcida como uma jovem dessas aqui. Coisa linda. Ah, Malcidinha apareceu, irmã Maria Olímpia, que saudade. Mas como é que vocês é ruim desse tanto, né? Muda e nunca mais, né? Nunca mais aparece. Mas que alegria ver aqui, irmão Alcidinho. Cadê os câmeras? Ali, irmão Alcides, irmã Maria Olímpia. Maria Olímpia? Olímpia. Maria Olímpia, né? Saudade de vocês. Fique em pé aí, casalzinho. Casalzinho romântico também. O senhor já está gostando dela, tanto o senhor gostava, irmão? É? Um abraço para vocês. Obrigado. Nós tivemos... Amém. Isso foi domingo passado à noite.
E hoje de manhã, irmão Cidinho foi sepultado. Faleceu antes de ontem, velório durante o dia, e foi sepultado hoje. Usava marca-passo, fez cirurgias no coração, várias vezes teve crise, e sempre escapando. Mas desta feita chegou o dia que Deus determinou. Igreja cheia, e a nossa atenção voltou para eles. Estavam sentados ali onde estava o irmão Sérgio, Marcelita, e fizemos uma despedida, né? Domingo passado à noite. E hoje tivemos uma palavra ontem à noite, hoje de manhã também, às 8 horas, e o sepultamento às 10 horas da manhã. Mais um do outro lado esperando, pelos que ainda estão aqui. Irmãos, toda essa luta, e que até vira uma rotina, cultos, quarta, sexta e sábado e domingo de manhã, domingo à noite, e palestras, e escritório, e santa ceia, esse constante queimar de fogo, essa constante luta, a recompensa vem tudo nessa hora. Nessa hora é que o irmão Alcides pôde dizer: valeu a pena ser crente, valeu a pena ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, valeu a pena permanecer firme durante todos estes anos. Irmão Zé Custódio lembrou que ele foi diácono lá na tendinha, lá na Coreia, Maracanãzinho. Foi diácono lá. Eu cheguei a assistir alguns cultos, eu ainda era jovem, assisti alguns cultos lá. Ele foi, portanto, um dos pioneiros, um dos da velha guarda, um dos que iniciaram aqui em Anápolis, ainda no tempo do pastor Vanderlei, pastor Adil e outros, pastor Weber, lá por volta de 1972. Partiu com 67 anos de idade, quase 40 anos de casado, mais de 40 anos de casado e quase 40 anos na mensagem. Que coisa boa. Mais uma bandeira arriada, né? Resta poucos daquela época. Resta poucos dos que saíram do Egito. Estamos hoje vendo mais, é uma nova geração. Dos que saíram naquela época, restam poucos. Estão firmes. Irmão Sérgio, Marcelita, pioneiros, né? Criou a família na mensagem. Pastor Júlio, pastor Marcos, Mameire, e os outros que também foram criados nesse caminho. Irmão Zé Custódio, irmão Astélio, sua família, e muitos outros, Maltília. Tão bom a gente, Maelena, tão bom a gente ver a família do irmão Francisco Aldino, essa gente que começou e está firme, nunca perdeu o primeiro amor. Os pioneiros correm esse grande risco de acostumar, ficar tudo comum e perder o fervor do primeiro amor. Mas nós podemos ver muitos aqui ainda, não muitos, poucos, dos que estavam naquela época, lá no Maracanãzinho, depois na Tiradentes, por volta de 77. Em 79 eu vim para Anápolis a primeira vez. Estava na Tiradentes, ali abaixo da Marli, garagem do Marli, na Sebastiana, com a família. E
ainda há poucos que animam essa nova geração de hoje, fazem parte da história da igreja. É um grande estímulo. A gente sente uma gratidão muito profunda por cada um. Uma gratidão muito profunda no meu coração pelo pastor Misael e sua família conosco aqui hoje. A gente nunca pensou nisso, nunca convidou, não tinha contato nenhum com eles. Deus fez isso. Como que Deus manda um valor tão grande desse, né? Estávamos no recanto semana passada, irmão Anael foi comigo, irmão Anael Alves, e o pastor Joaquim ficou apaixonado, né? Queria comprar o passe dele. Falou, irmão, onde é que você arrumou essa coisa, hein? Que coisa boa. E o irmão Anael tomou conta da cozinha. Eu acho que dentro de uma semana todo mundo engordou uns quilos lá, porque fez muita coisa boa, né? O pastor Joaquim quer comprar o passe dele. Ele falou para mim, o senhor arrumou uma encrenca, viu? Porque ele agora não vai se livrar de nós, né? E comentou conosco ali na mesa, irmão, nós não presta não, mas Deus só dá coisa boa para nós, né? É alguém que disse isso a respeito dele. Ele não presta não, mas tem muita gente boa com ele. E é verdade, é só gente boa. Essa mensagem só especial. Olha que coisa especial esse teu Zé ali aqui, ó. Todo culto ele me dá um abraço. Não tem nenhum irmão, nenhuma irmã que não seja especial. Nós precisamos valorizar mais, desfrutar mais da existência um do outro. Você já pensou se nós soubéssemos que o irmão Alcidim estava assistindo o último culto aqui? Veio lá de Brasília. A igreja teria abraçado, teria ficado a noite toda, ia para a casa deles, ficaríamos juntos, até na hora. Mas ninguém nunca sabe. Sempre é um susto quando chega a notícia. Mas vamos, no Israel também, na Fátima, pioneiros. A gente começa a falar e comete a injustiça, né? De não citar muitos outros. Cada vez mais a gente vai amando mais uns aos outros. Vamos nos tornando mais família. Mais dependentes um do outro. Mais amando esse lugar. E aprendendo a desfrutar mais, a viver mais intensamente, desfrutar mais a existência uns dos outros. Hoje a gente está olhando para um, para outro, amanhã chega uma notícia. E Deus tem nos dado essa graça. Ontem fizemos um culto lá na casa do irmão Alcides. Após o culto fizemos uma visita evangelística na Vila Santa Isabel com o irmão João, na Jordânia. Pessoas que eles estão evangelizando. E nos convidou, essa família pediu a nossa visita também. Para mim é um casal eleito. Todo sinal de eleito. Então tivemos ali um bom tempo, depois fui para outra região, para outro bairro, com outra família, das 8 da noite até meia-noite, numa visita evangelística. O escritório me cansa, mas evangelismo não. Eu sou apaixonado, há uma tocha no coração da gente. É muito bom poder falar da Bíblia, mostrar a mensagem. Foram visitas com resultados. Muito em breve teremos mais batismos. O que nós estamos encontrando de pessoas sinceras que não estão mais congregando em lugar nenhum é muita gente. Pessoas sinceras não ficam em denominação mais. Se não vier para a mensagem é porque não conhece. Mas não fica mais não. Se tem um pouquinho de sinceridade, de sede de salvação, sede de justiça, não tem jeito de ficar. Não tem como ficar.
E essa gente está se refugiando na mensagem mesmo. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela os justos correrão. Torre forte é o nome do Senhor. Qual é o nome do Senhor? Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, no qual nós somos batizados. Sempre nas quintas-feiras nós dedicamos para visitas e evangelismo. Gratidão também pelo irmão Adervaldo, irmã Vaninha, foram para Goianésia, mas voltaram. Beberam água de Anápolis. Melhor se não tivesse bebido, né, irmã Vaninha? Bebeu água de Anápolis, inventou ir para Goianésia, e quem disse que ficou lá, né? Ó, para trás. É filho do irmão Lázaro. A gratidão no meu coração é muito grande por cada um de vocês. Eu queria citar o nome de cada um e abraçar cada um. Mas a gratidão é grande, sei que é grande no coração de cada irmão e irmã também. A gratidão pela existência um do outro. Até às 8h20, pastor Kleuber vai ser usado por Deus. Se ele passar, eu puxo a camisa dele. Se ele passar de 8h20, eu puxo o paletó dele. Até 8h20, ele vai ser abençoado por Deus e a igreja vai ser abençoada também. Somente crer, pastor Kleuber. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Boa noite com Jesus, a todos que estão também cultuando conosco através da internet e também pelas fitas, né, que serão rodadas pelos campos. Os discos, né? Ainda existe, né? Pelos fitas, VHS, pelos CDs, DVDs. Tá certo. É o mundo de Ló, né? Mundo de Sodoma, muita coisa avançada. É o tempo do fim. Mas nós temos este recurso que Deus dá aos filhos para usufruírem de sua presença. Nós vamos ficar de pé para lermos a Escritura. Primeira carta do apóstolo São João, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: 1 São João, capítulo 2, versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos. Se você é melhor do que alguém? Não. Se eu sou bom? Não. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Pai bendito, esta Escritura continua sendo viva e eficaz na vida do eleito hoje. Mesmo nas eras antigas, passadas, o Senhor falou aos profetas, através
do profeta para o povo, para os filhos. E o Senhor nunca se cansou de repetir isto. A mesma palavra, como disse Paulo, não vos canso de repetir as mesmas coisas, que é segurança para vós. E aquele povo conheceu. Nós também conhecemos ao Senhor. Ó Deus, que nesta noite o Senhor possa falar mais uma vez comigo, com cada um, através de sua palavra, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos, assentai-vos. Muitos podem dizer assim: eu conheço o pastor Mauro. Eu conheço o irmão João. Qualquer um pode dizer que me conhece, que conhece ao Senhor, meu amigo pessoal. Mas só pode uma pessoa conhecer a si mesmo, a você mesmo. Isso é o Espírito que está em você e Deus. Por quê? Nós conhecemos a Jesus se nós guardarmos a sua palavra. Eu conheço a mim pelo tanto que as pessoas às vezes pensam da minha palavra. Aquilo que é reputação é o que eles pensam de você, é a sua reputação. Mas você é você próprio. E somente o seu Espírito pode discernir isso de você. Nós, como cristãos, conhecemos quando Jesus está falando. Quando Jesus está falando com você. Quando Jesus está falando através da palavra. Porque o Espírito de Cristo está em você, por isso você conhece a Jesus. É simples dizer: eu conheço o pastor Mauro. É meu amigo, mas nunca andou com ele. Fica fácil, né? Eu conheço a Jesus, mas nunca colocou em prática os seus mandamentos. Nunca guardou a sua palavra. Mas aqui está um povo que tem o ensinamento correto. Aqui está um povo, eleitos, filhos de Deus, que conhecem quem é Jesus. Você o conhece? Nós o conhecemos. E o profeta diz aqui na mensagem Véu Adentro, que para eu conhecê-lo, você tem que conhecer mesmo. Você tem que saber quem ele é. Mas o profeta também fala, nesta mesma mensagem Véu Adentro, que a unção é uma pessoa. Em outra mensagem que acabamos de receber, o profeta diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa. E agora, como que a gente fica, hein, pastor Mauro? Não tem nenhuma contradição. Sabe por quê? Porque a pessoa de Cristo é a pessoa do Espírito Santo. E esse mesmo Deus que desceu do céu, manifestou em carne, voltou, retornou para nós na pessoa do Espírito Santo, não importa
se é terceira, se é primeira, o importante é que Ele está dentro de nós. Que esta unção, que esta pessoa está dentro de você. E Ele está em seu coração. O profeta diz aqui, parágrafo 119, ele fala: o coração é a morada de Deus. O que está em seu coração? O que está em meu coração? Às vezes eu questiono a mim mesmo. Cleuber, será que você crê tanto da maneira que você prega? Porque esse encontro foi dedicado muito a pastores. E a igreja é beneficiada com isto. Mas se o coração é a morada de Deus, o meu maior desejo, o seu maior desejo, irmã, irmão, numa hora dessas em que nós estamos vivendo, num tempo como esse, o nosso maior desejo é que nós nunca estejamos fora da vontade perfeita de Deus. Sabe por quê? Porque se nós estamos na vontade perfeita de Deus, Ele é responsável por você. Ele é responsável por nós. Ele é responsável pela esta igreja. Ele é responsável pelos seus filhos. Ele é responsável pela cura. Ele é responsável por sua saúde. Ele é responsável pelo seu trabalho. Ele é responsável por você o tempo todo. Mas o nosso coração é a morada dele. O seu coração é a morada dele. Para quê? Para fazer a vontade perfeita. Meditamos nisso na congregação em Padre Bernardo, com aqueles irmãos. Às vezes eu presumir, eu acho que é isto. A vontade perfeita para a minha vida, eu acho que é isso mesmo que eu quero fazer. Eu acho que a vontade perfeita. Irmãos, isso é tão perigoso. Isso é tão devastador, desastroso. Às vezes, a vontade perfeita de Deus é você estar assentado nesses lugares celestiais em Cristo Jesus, sem nunca você poder afastar 1 milímetro, e você achar que a vontade de Deus para a minha vida é aquilo outro, é a minha decisão, o meu próprio intelecto. Não. Pare aí. Se Deus está em seu coração, você não resistirá à sua vontade perfeita. E se Ele está em seu coração, você nunca pedirá fazer uma vontade permissiva que enquadre com as suas maneiras, com os seus próprios sentimentos pessoais. Mas você sim, a morada de Deus é no seu coração. A morada de Deus não está na sua mente, está no seu coração. Por isso a vontade perfeita de Deus é a que deve prevalecer em sua vida. Já pensou eu dizer, eu
ir para tal e tal lugar. E lá eu creio que Deus vai me ajudar. Mas às vezes você não orou o suficiente. Porque se o homem da máquina, se nós conhecemos, se nós guardamos os seus mandamentos, se nós guardamos isso o suficiente, pastor Mauro, não vos canso de dizer as mesmas coisas, porque isto é segurança para vós. Foi Paulo quem disse. Então, se foi Paulo, o Espírito Santo fazia morada em Paulo, então é Deus falando, é o Espírito Santo falando através da palavra a você. Não pode ser eu. Às vezes você vê pessoas tomarem as decisões e você vê que está errado, mas você não pode fazer nada a favor delas. Porque eu acho que é a vontade perfeita eu tomar esta decisão. Oh Deus, quantos desastres. Mas se o meu coração é a arca, ele está na arca, ele está em você. Então as suas decisões são as decisões dele. Você não precisa se preocupar com nada nesta vida. Para que perder noite de sono? Deixa Deus agir. Deixa Deus atuar, mas enquanto nós falamos, eu acho que isso é a minha vontade, eu acho que essa é a vontade perfeita de Deus para a minha vida, mas Deus está olhando, vendo, qual é a vontade? Aí você vai, a minha vontade perfeita é essa, é aqui mesmo, então vou para cá. Oh, quando eu penso, medito e leio, quando o profeta chegou, com assim diz o Senhor, naquele hospital, com aquele bebezinho coberto de câncer, o profeta começou a falar com Deus, e por certo, Deus estava de braços cruzados, esperando qual seria a resposta, qual seria a ação, a atitude que o profeta faria com aquele bebê. Vamos trazer um pouquinho para nós. Às vezes nós oramos tanto, e esperamos Deus falar, esperamos Deus dizer de novo, esperamos ouvir aquela voz audível, faça, não faça, quando na verdade todos os cultos, este púlpito está falando, independente de quem quer que seja, no sentido que o que está usando esta plataforma está falando através da palavra, pela palavra a favor daquele que recebe a palavra. É rotina. Estava meditando o senhor falando quarta-feira. É arroz com feijão. Ninguém enjoa de arroz, de feijão. Às vezes fica sem comer carne, mas o arroz e feijão não fica. Oh, mas nós também não conseguimos ficar sem um culto de quarta-feira, um culto de sexta ou de domingo de manhã, domingo à noite. Por quê?
porque Ele está no seu coração. Você não suporta essas portas estarem abertas e você fora deste lugar. Então, quando você toma a sua decisão, você senta neste banco. Quantas vezes Deus faz isto? Você vem, Senhor, eu estou precisando disso, mas eu não tenho coragem de ir lá falar com o pastor, eu não falei com ninguém. Como que eu faço, Senhor? Você está sentado aqui neste banco e Ele vem e diz: ó irmão, ó irmã, você pode, para com isso, deixa essa depressão embora, essa preocupação que você tem com esse filho, deixa ele. Você não falou para ninguém, você não foi no escritório, mas sabe o que é isto? É porque a morada de Deus está aí dentro também. E se a morada está aí, a palavra fala daqui ao seu coração e ela não retorna vazia. Vejamos aqui, no Antigo Testamento, Deus morava em sua glória sobre a arca. E o coração é a arca. Deus não mora na mente, senão no coração. Deus não é conhecido pela teologia, não é conhecido por uma concepção mental. Deus é conhecido pela experiência do novo nascimento e santificação, passados da moda que está no coração humano. Oh, isso te dá segurança, irmão. Isso te dá segurança, irmã. Sem dúvida, os homens e as mulheres vivem uma boa vida e amam a Deus por concepção mental. Porém, o lugar escondido de morada de Deus é o coração. Escondido com Cristo. E quando Cristo, o Espírito Santo, vem ao seu coração, Ele está em você com seu temperamento. E Ele está vivendo em sua própria vida, mediante sua própria vontade, através de você, que é seu lugar de morada. Aleluia! Você acha que você não tem valor? Não pense isso não. Tira esse complexo. Veja que grandeza. Que grandeza. Ele está em você. Ele te entende, irmão, quando você está nervoso, com seu temperamento. E Ele está vivendo sua própria vida mediante sua própria vontade, através de você, que é seu lugar de morada. Agora, o profeta diz aqui, 1 em 1.063.000. Então, você vê pessoas cometendo seus erros. Elas tropeçam nisso. Elas correm para isso e elas pensam isto e aquilo. Mas isso não funciona corretamente. Nós o vemos. Mas há uma forma que dá certo. Esta é encontrar a vontade perfeita de Deus e se firmar na mesma, naquilo para o que Deus te chamou. Ele me chamou quando eu não era nada. Eu ainda continuo não sendo nada. Mas tem uma coisa, eu estou nas mãos dele. Você está nas mãos dele? Ele me chamou, eu não sabia o que era arrebatamento.
Mas tem uma coisa: Ele me chamou para ser arrebatado juntamente convosco. Agora, há uma forma que dá certo. Essa forma não falha, pastor Mauro. Irmãos amados, esta forma não falha. Fazer a vontade perfeita. E nem sempre a vontade perfeita é a vontade do meu pensamento, a vontade do meu coração. Às vezes você pode agir com o coração apenas por um impulso, por uma vontade permissiva até, mas ela não é a vontade perfeita. Deus está, eu li isto, eu não achei aqui, obrigado a você quando você está dentro da vontade perfeita. Então, o que convém a nós fazermos? Se firmar nessa vontade. É vontade de Deus que todos se salvem, mas todos podem se salvar? Todos podem ser arrebatados? Deus quer, todos querem. Quem que não quer ser salvo? Pergunta um perdido, um bêbado: você quer ser salvo? Ele vai falar assim: eu quero. Você quer ser liberto? Eu quero. Mas uma libertação Jesus tinha tudo que eles queriam, que eles precisavam, mas não era o que eles queriam. O mundo tem tudo que Jesus precisa, mas será que é o que eles querem? Jesus tem, desculpe, estou trocando. Jesus tem tudo que o mundo precisa, mas o mundo não quer isto. O mundo quer continuar. Eu acho que a economia vai melhorar. Eu acho que daqui a tantos tempos vai ter controle sobre a camada de ozônio. Eu acho que as nações vão se unir, estamos buscando um acordo de paz. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu creio? Eu não creio no que eu acho. Eu creio no que está escrito, e o que está escrito é: assim diz o Senhor, e esse assim diz o Senhor está na Bíblia, está nas mensagens. E esse assim diz o Senhor, prezados ouvintes preciosos, está dentro da vontade perfeita de Deus. Esteja na vontade perfeita de Deus, que você estará debaixo do assim diz o Senhor. Não precisa você achar, porque a vontade perfeita de Deus é esta. A vontade perfeita corresponde, se identifica com assim diz o Senhor. E o que Pedro disse vai se cumprir, porque o assim diz o Senhor. Esta terra está entesourada para o fogo, e isto é assim diz o Senhor. O profeta disse: você não ficará muito velho, Billy, quando a América, quando Los Angeles estiver em crateras, América em crateras, Los Angeles no fundo do mar, você não está